Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui no canal do professor Zé Márcio para um tema especial, para uma playlist especial que é resenhas literárias. E nessa feita nós vamos apresentar aqui a resenha do livro Deus Mora Entre Nós, do Bill, que é um resumo de uma obra maior chamada O Templo e a Missão da Igreja. Olha que maravilhoso é ler esse autor, uma leitura muito boa, uma leitura que a gente consegue ver a seriedade e a profundidade desse teólogo bíblico. Meus amados, o Bill, ele vai trabalhar a questão do templo como sendo é, o projeto de Deus na criação, né? O projeto desde o Éden até chegar em Apocalipse capítulo 21 e 22, ali na Nova Jerusalém. É interessante a perspectiva que ele traz sobre o templo, que ele vai colocar o Éden como um templo que foi perdido pelo primeiro casal, Adão e Eva. Eles perdem essa entrada, essa possibilidade de entrada no templo de Deus, ali quando eles são expulsos do jardim por ocasião ao pecado. E veja que ele coloca Adão como sendo o sacerdote, né, o sumo sacerdote daquele primeiro templo, que era o Éden. Ele coloca, existia todo um jardim, né? Existia todo o mundo, e o casal foi colocado no jardim, que era o local central do Éden. Né? Existia o Éden, que era toda aquela região, e o jardim como sendo aquele lugar central onde a presença de Deus descia na viração do dia. Então Deus se manifestava no Éden como se aquele jardim, aquele momento específico da descida de Deus fosse como a descida de Deus ali no templo de Salomão sobre a arca da aliança. Deus descia sobre a tampa do propiciatório. Então veja que o Bill ele vai trabalhar essa questão de uma expansão de um projeto de Deus para que a glória de Deus se espalhe sobre toda a terra. É interessante, amados, que quando ele coloca o homem como sendo expulso do jardim, ele então vai trabalhar essa questão, esse enredo, essa narrativa, uma construção de um projeto de Deus, de uma expansão do jardim do Éden, né, da descida de Deus ali, daquele primeiro templo, uma expansão dessa glória de Deus que descia por sobre toda a terra. A grande questão é que nós vemos o homem em pecado, nós vemos o homem que deveria refletir a glória de Deus, resplandecer a glória de Deus, refletir nesse sentido de resplandecer a glória de Deus sobre toda a terra. Deus disse para o homem em Gênesis capítulo versículo 26, que o homem deveria crescer, produzir, multiplicar e encher a terra, né? Povoar a terra, crescer, multiplicar e povoar a terra. Para o Bill, né, essa expressão povoar a terra seria um povoar a terra de pessoas boas, santas, que refletisse, que resplandecesse a glória de Deus, para que a glória de Deus se espalhasse sobre toda a criação. Porém, no capítulo 4, 5 e 6, nós vamos ver que ao invés do homem resplandecer a glória de Deus na criação, ele vai resplandecer o pecado, né? Você vê um homem como, por exemplo, Lameque, quando ele pega para si duas mulheres e ele faz uma poesia quando ele mata um homem e ele faz aquela poesia, você vê que ali é, na verdade, o contrário do projeto de Deus. O projeto de Deus era uma resplandência da glória dele e agora nós vamos ver uma resplandência do pecado sobre toda a criação. Até que em Gênesis capítulo 6, Deus diz, olha, eu vou ter que destruir tudo. E Deus, de fato, destrói. Aqui é a síntese do pensamento do Bill, tá certo? Desse livro, Deus Mora Entre Nós, que é um resumo do livro O Templo e a Missão de Deus, né? É a missão da igreja. Então vamos lá, continuando. Em Gênesis capítulo 6, Deus diz que vai destruir, Deus vai preservar uma família, que é a família de Noé. Em Gênesis capítulo 9, é interessante que Deus diz mais uma vez para Noé e sua família, a partir do versículo 2. Ele diz assim, olha, crescei, multiplicai e encher a terra. Veja que mais uma vez é um contraponto, Deus reafirmando para o homem o projeto.
se a primeira geração, se a primeira descendência, se esse primeiro povo não conseguiu refletir a glória de Deus, não conseguiu resplandecer a glória de Deus até os confins da terra, eu espero que a partir de Noé, que é um homem justo, santo, um homem reto, um homem que ouviu a voz de Deus em meio a toda uma população má, esse homem, ele vai produzir pessoas que de fato reflitam, que de fato resplandeça a minha glória sobre toda a criação. Porém, nós vamos ver em Gênesis capítulo 11 que de fato isso não acontece, pois existe ali um agrupamento de pessoas em Babel, e Babel ali é o início de toda uma idolatria. É o início de um resplandecimento do pecado, de novo, no coração do homem. O homem que deveria refletir a glória de Deus, o homem que deveria resplandecer a glória de Deus, agora está resplandecendo o ego. Um homem como, por exemplo, Nimrod, que é colocado ali como primeiro rei, o primeiro imperador daquele povo ali, ele tem esse plano de construir uma torre que alcance até os céus, né? Até os céus, e de fato é isso que eles fazem. Deus diz: desçamos e confundamos a língua dos homens. Porém, nós vamos ver aqui no Bill um projeto de Deus de fato produzir uma família que de fato resplandeça a glória de Deus, porque em Gênesis capítulo 12 nós vemos quem? Nós vemos Abraão, que é o contraponto a Babel. E Abraão, Deus disse o que Abraão? Gênesis capítulo 12: eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Veja que o projeto maravilhoso de Deus é cumprido a princípio em Abraão. Abraão, de fato, ele inicia esse projeto de cumprimento para que as famílias da terra sejam abençoadas na descendência dele. E o cumprimento cabal disso, de fato, vai ser em Jesus, mas nós temos um cumprimento a priori na pessoa de José. Quando José ele vai ao Egito, né? José que é a terceira geração, Abraão, Isaac, Jacó e José. Nós vamos ver que José vai ao Egito e José de fato consegue livrar aquele povo, e não somente aquele povo, mas toda aquela região naquele período, daquela grande seca, naquele período de 7 anos. Então veja que existe sempre um projeto de Deus, segundo a ideia do Bill, de resplandecer a glória dele na criação. De fato, essa glória começa a ser resplandecida em Abraão, porque ele é um diferente, ele é um homem diferente, e, de fato, as famílias da terra são abençoadas a partir dele. Porém, como ele diz aqui a partir do capítulo de números 4, né? Capítulo 5, capítulo 4, 3, 4 e 5, quando ele fala no 3, Éden perdido, no 4, Éden remixado no tabernáculo, e no 5, a promessa da expansão do Éden nos profetas. Então veja que existe esse projeto de um Éden que foi perdido, mas que de fato vai ser remixado ali no tabernáculo. Por quê? Quando Moisés ele cria aquele tabernáculo conforme a ordem maravilhosa de Deus, nós vamos ver o seguinte, que Deus ele expande esse projeto maravilhoso da glória dele ser resplandecida em Israel. Todas as nações da terra iriam ver Israel como sendo o centro do mundo e como sendo o lugar em que a glória de Deus descia, o lugar em que a luz de Deus descia, o local em que a glória de Deus estava manifestada na criação. Então há um remix da glória perdida no Éden, agora no tabernáculo. O livro, que é digno de nota, né? A expansão do Éden até os confins da terra, ele é escrito pelo Bill, teólogo bíblico, e o Michael Kim. Voltando aqui, então, a glória de Deus de fato está agora na criação, porque o tabernáculo é a manifestação presente, visível da glória de Deus na criação. Isso, posteriormente, é colocado também ali no Templo de Salomão. Porém, Babilônia vem, destrói tudo, os assírios vêm, assumem o poder mundial. Depois Medo-Persa, primeiro a Síria, né, assume o poder mundial, depois Babilônia, depois Medo-Persa, depois nós temos ali a Grécia, especificamente os Seleucidas, há um período ali dos Macabeus, mas no Novo Testamento, quando a gente inicia um Novo Testamento, nós vamos ver que existia um templo que foi modificado ali por Herodes, o templo de Zorobabel, que foi modificado por Herodes. Havia uma promessa em Ageu capítulo 2 que a glória da segunda casa seria muito maior do que a da primeira, e é interessante que essa promessa parece estar impossível de ser cumprida, porque
quem governa é o imperador pagão. E Herodes, ele colocou no templo pompa. Quando Jesus entra no templo, nós vamos ver isso em João capítulo 2, quando Jesus entra no templo, o templo está completamente corrompido. As pessoas estão vendendo, estão comprando, estão negociando no templo. Nós vamos ver que existe toda essa amostra para nós de um templo que está corrompido. Como é que a promessa de Ageu capítulo 2 pode ser cumprida se o templo está corrompido? E aí nós vamos ver que Jesus agora ele assume o papel crucial, porque ele é o representante de Israel. Não somente isso, Jesus ele é o cumprimento do propósito do templo. João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. E vimos a glória, a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja que em Jesus, Israel cumpre o seu papel. Em Jesus, o templo cumpre o seu papel. Jesus diz, destrua o templo, e em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. Estava se referindo, conforme diz João, ao seu próprio corpo. Então há uma destruição do templo físico em 70, mas porque de fato o templo perdeu o seu papel, o templo perdeu o seu propósito. Como diz o teólogo presbiteriano Victor Fontana, não é uma purificação do templo, não há uma purificação do templo, porque se falarmos em uma purificação do templo, nós vamos dizer que o templo vai ser ressignificado, né? Ou vai ser reutilizado, mas na verdade há uma ressignificação do templo. O templo agora é Jesus. A glória de Deus está em Jesus, a luz desce em Jesus, Jesus é o centro de todo mundo. Nós agora, e eu, como eu escrevo no meu livro, o nome do livro é O Drama da Igreja Moderna, os desigrejados e a importância da igreja local, nós vamos ver que de fato Jesus é o templo, Jesus ele é o templo, ele assume esse papel do templo, mas o templo físico não perde a sua importância nos dias atuais pela questão da comunidade de fé viver em um templo físico. Mas voltando aqui para o tema do livro, que é quando ele no último capítulo faz toda a sua conclusão, ele vai dizer o seguinte: Jesus ele assume o papel de templo e agora, conforme diz João capítulo 4, é no templo que nós vamos adorar? É no Monte Gerizim que vamos adorar? Em qual monte nós devemos adorar? A mulher samaritana pergunta. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Essa expansão do templo se cumpriu em Jesus. Agora o templo é Cristo. E nós, como habitação do Espírito Santo e como comunidade, nós refletimos, nós resplandecemos a glória de Deus em comunidade. Aonde a igreja está, aonde a comunidade de fé está, pode ser 2 pessoas, mas onde ela estiver, a glória de Deus está. O papel do Éden, ele é cumprido na igreja. E isso vai ser concretizado num sentido muito mais completo em Apocalipse capítulo 22. 21 diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará no meio dele. Eles serão seu povo e Deus mesmo será o seu Deus. Deus habitará na nova criação como cumprimento de algo que foi perdido lá no Éden. Mas no nosso já, tratando da teologia bíblica do já e ainda não, no nosso já, nós já podemos ser a glória de Deus. Nós já podemos resplandecer a glória de Deus e nós já podemos ver a glória de Deus na comunidade de fé. Tá bom? Essa, basicamente, é todo o pensamento do Bill nesse livro aqui, A Expansão do Éden para os Confins da Terra, Deus mora entre nós. Tá bom? Deus abençoe a todos. E se você gostou desses vídeos, vai recomendando livros assim para que a gente possa fazer uma resenha. Tá bom? Deus abençoe.